eu queria falar algo a vocês. A gente escuta muito aí fora, né, Jéssica? Que tempo é o quê? Tempo é dinheiro. Mas nessa noite eu queria dizer para você que tempo é vida. E tempo é o recurso mais escasso que existe. Por quê? A gente usa o nosso tempo para trabalhar, para conquistar dinheiro, para conquistar coisas. O dinheiro, ele compra coisas, mas o nosso tempo gastado como vida alcança pessoas. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. Eu estava falando com a Camila, né? Estudar, leva aí 5 anos. Mas por que eu vou escolher uma faculdade? Quando eu vou escolher a faculdade, eu vou escolhê-la porque eu gosto, né? É algo que me chama atenção. Mas no final eu vou pensar o quê, pastora Raquel? Ah, essa aqui rende X valor, as pessoas que estão nessa área ganham mais ou menos X valor. Eu vou trabalhar por quê? No final do mês, ou no início do mês, ou no meio do mês, eu tenho a certeza que tenho o quê na minha conta? Um dinheiro. E na obra de Deus? E o Senhor, Ele quer o nosso tempo, porque tempo é vida. E muitas vezes a gente tem muita facilidade. Ah, é para fazer uma hora extra? Pode contar comigo. É para ir no culto de novo? Ah, culto não. A gente quer gastar o nosso tempo naquilo que nos volta a algo financeiro. Mas nós não queremos gastar o nosso tempo, que é vida, com a obra do Senhor. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração e falou assim: quanto que vale a sua hora, Stephanie? Quanto que vale o seu tempo para ir ali fazer uma visita? Quanto que vale o seu tempo para ir atrás de uma pessoa que está perdida, uma ovelha perdida? E às vezes nós estamos assim na casa do Senhor. Se o Anderson me pagasse um salário bom, eu estaria aqui. Mas como ele não paga, eu não sou obreira, eu não recebo para ser obreira, então eu faço da forma como eu quero e como pode. E no final eu falo assim: pastora Karine, não deu tempo. Eu não tive tempo. Mas, às vezes, nós temos tempo para ficar no telefone até de madrugada. Temos tempo para maratonar, né, que o pessoal fala aí, essas séries que a pastora Karine disse aqui. A gente tem tempo para tudo isso. Mas, muitas vezes, para a prioridade, que é a obra de Deus, nós não temos tempo. E Efésios 15:16 diz assim: portanto, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábio, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Nós temos aproveitado bem o nosso tempo? Eu e a missionária, né? Missionária Márcia, que trabalha por conta, sabemos bem disso, né? Surgiu um bolo, 3 horas da manhã, o quê? Levantar? Vou fazer o bolo. Surgiu uma unha, 7 horas da manhã, levanto, vou fazer a unha. Mas e quando é para fazer uma visita? E quando é para fazer a obra de Deus? Nós temos a mesma disposição? E uma coisa que veio falando ao meu coração é que naquela linha do tempo que a gente vê normalmente quando alguém falece, coloca ali o tempo de nascimento, né, a data de nascimento e a data de morte. E entre ali existe um período de tempo, né, que foi o período que a pessoa viveu. E eu queria falar com você, nesse período, né, que você está aqui, você ainda não morreu. Nesse período de tempo, qual que é o legado que você vai deixar? E eu queria falar de uma mulher que ela deixou um lindo legado. E ela foi parar lá na genealogia de Jesus. E eu queria perguntar para você, o que você tem feito com o seu tempo? Ou seja, o que você tem feito com a sua vida? Aonde você tem dedicado a sua vida? Aonde você tem gastado a sua vida? Certo dia o Anderson falou assim, aqui, que ele se encontrava cansado, mas ele falou assim: engraçado que eu falo isso, mas eu cantei que eu gastarei a minha vida aos seus pés. E às vezes a gente canta porque é bacana, né, Naná? Bonito, mas gastar a vida aos pés de Jesus? Não, não. Fazer visita? Não. Ir atrás da ovelha perdida? Não. Cuidar da célula? Ah, dá muito trabalho, gasta muito tempo, Tati. Eu não vou mexer com isso, não. E o Senhor foi ministrando ao meu coração. Qual legado você vai deixar? Será que o meu legado eu vou deixar aqui? Ah, Stephanie foi bacana, atendeu muita cliente, fez muitas unhas bonitas, está lá no Instagram. É isso que é o legado que Deus quer que eu deixe? Miss, o legado, será que Deus quer que deixe é somente o bolo? Que bolo bacana, maravilhoso, onde passa reconhecido. Você aí na sua área, que eu falei da minha Miss aqui, que é o que eu conheço, né?
mas Deus tem um propósito para as nossas vidas. E para a gente viver esse propósito de Deus que existe para nós, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. E nisso nós precisamos dedicar o nosso tempo, ou seja, precisamos dedicar a nossa vida a esse evangelho. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Josué 2. Aqui a gente vai encontrar uma mulher que ela largou tudo e dedicou a sua vida. Amém? Diz assim: na localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles eram. Quando o portão da cidade ia se fechando, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa, atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem, sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós. E todos os moradores da terra estão derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou a água do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. E agora, jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a minha casa, de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão em vida, conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem a nossa missão. E quando o Senhor nos der essa palavra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre uma muralha da cidade, sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias até que eles voltem e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar. Se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer, e se você não reunir a sua casa, seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. E só seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. Se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu. E eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte. E ficaram lá durante 3 dias. E até que os perseguidores voltaram para Jericó. Porque os perseguidores procuraram por todo o caminho, porém não os acharam.
Assim os 2 homens voltaram, desceram o monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num. E lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido, disse Josué. Amém? A leitura é um pouco extensa, né? Mas é necessário para a gente entender essa palavra. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta, né? Então, era uma mulher que ela não podia ficar ali no meio da aldeia de Jericó. E quando a gente vê aonde Raabe morava, ela morava em cima da muralha. Algumas pessoas falam que não em cima em si, mas que eles faziam alguns muros de divisão para fazer separação dessas pessoas que elas eram descartadas ali pela sociedade. Mas Raabe, mesmo sendo prostituta, mesmo sendo desprezada por todos ali de Jericó, ela teve no seu coração uma certeza. E a gente vê lá no versículo 12, né? Que ela teve uma certeza de quem era Deus. E ela sabia quem era Deus que ele podia estar em cima ou embaixo. Ela sabia quem era o Deus que o pessoal de Israel servia. E você tem servido, você sabe quem você tem servido? E sabe o que me chama a atenção? Só saber quem é Deus não é suficiente. Ela teve que fazer uma aliança com o Senhor. Muitas pessoas a gente encontra e fala assim, poxa, pastora Karine, eu sei quem é Deus. Eu até fui no culto, já tive uma experiência com o Senhor. Eu sei quem é Deus, mas não tenho uma aliança. E uma coisa que eu tenho a falar, o Senhor só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E aqui, o que me chama outra atenção, além da convicção, é que ela é uma mulher que ela arriscou sua própria vida para acolher aqueles espias. E você tem servido de abrigo para alguém? Você tem servido de abrigo para as pessoas? Ela serviu de abrigo para aqueles espias. Ei, você tem servido de abrigo para alguém na sua célula? Você tem servido de abrigo para alguém na rua? Você tem servido de abrigo para pessoas? As pessoas podem olhar para você e falar, poxa, pastora Raquel, aí é lugar de abrigo. É aqui que eu vou me esconder do perigo. E será que a gente está realmente disposta, né, ou disposto a cuidar e acolher essas pessoas que o Senhor traz a nós, que o Senhor confia? Porque quem trouxe os próprios espias àquela casa, eu acredito assim, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Quem trouxe aqueles espias à casa de Raabe foi o próprio Deus. E o Senhor tem enviado pessoas a mim e a você. Será que a gente fala assim, não, Sandra, é muito perigoso eu cuidar de você. Eu vou descartar, tá? A porta está fechada, eu não tenho nada a ver com a sua vida, pode olhar aí o que você quiser. Certa vez, né, isso é recente, a gente ainda continua acompanhando uma moça, e ela morava, né, num lugar bem perigoso. Né, Naná? E aí todo mundo falava assim com a gente, você é doida de levar ela no final do culto lá? E só que dentro de mim eu entendia que havia um propósito. Sabe quando você não se importa? E realmente eu chegava lá, tinha dia que eu tremia, sabe? Tipo assim. Eu ficava com medo, nem olhava muito para os lados, não. Sabe, ficava com medo. Mas eu sabia que o Senhor tinha um propósito. E sabe, cada dia que eu ia levar, mesmo pela distância, eu ficava assim, alegre, contente. E hoje eu vendo a pessoa na presença de Deus, isso me deixa mais alegre, porque eu sei, poxa, mesmo diante do perigo, eu pude servir de abrigo para alguém. Mesmo diante do perigo, eu não joguei aquela pessoa, outro cuida, depois outro cuida. E outra coisa também, o que me chama a atenção, que Raabe, ela não se vitimiza e nem se prostra. Quando a gente vê, quando Raabe encontra com eles lá, fala com eles no versículo 12, ela fala assim, peraí, eu fui misericordiosa com você, agora eu quero que vocês sejam misericordiosos comigo. E o que me chama a atenção é que Raabe não é egoísta, ela não quer a coisa boa só para ela, ela quer para ela e para a casa dela. E quantos nós, dentro da presença de Deus, estamos sendo egoístas? Não, a salvação é individual. Cada um cuida da sua, e problema do outro. E não está disposto a querer ajudar, a querer acolher. Imagine o que Raabe teve que enfrentar, sendo prostituta, para ir lá convencer o pai, o irmão, a mãe, o tio, sei lá, a parentela lá, todo mundo que juntou ali para trazer para a casa dela. E imagine como seria a humilhação daquele povo, sair de onde eles estavam para ficar na casa de uma prostituta. Mas mesmo sendo como ela era, o Senhor tinha uma aliança com ela.
Às vezes a gente passa perto de alguém e despreza. Ah, eu vou desprezar a Jéssica porque a Jéssica é assim assado. Não despreze, porque o Senhor tem uma aliança com aquela pessoa. E o Senhor, se o Senhor tem uma aliança, o Senhor transforma e muda a história, assim como fez na vida de Raabe. E eu falei aqui que Raabe, ela morava sobre as muralhas. E quantas pessoas aqui, às vezes, falam assim, pastora Raquel, eu vou dar uma subidinha aqui de cima do muro. Agora eu não sei se eu estou na igreja, se eu estou no muro. E, às vezes, tem um que nem está, só deu uma subidinha. Tem uns que até já edificou uma casa. Já está lá, já tem tempo. E o Senhor fala assim, meu filho, sai aí. Sai desse muro, sai dessa casa. Eu tenho algo novo para a sua vida. Não é para isso que eu te chamei. E Raabe, ela firmou uma aliança. E o que nós queremos? O que eu falei que Raabe não se vitimiza? Ela podia chegar e falar assim, quando vier a destruição de Jericó, não, mas eu não acredito que eles fizeram isso comigo, porque eu fui aquela que acolhi, porque eu fui aquela que ajudei os espias. Espera aí, gente, o reino de Deus, ele precisa de nós um posicionamento. Às vezes nós nos vitimamos demais. Não, mas eu sou prostituta, eu sou isso, eu sou aquilo. Raabe não, Raabe fala assim, olha, eu fui misericordiosa com você. Agora, qual é a aliança que vocês vão ter comigo? Qual é o cumprimento da palavra que vocês vão ter comigo, que é a destruição. Eu creio que vai vir sobre Jericó, mas não vai recair sobre a minha casa. E Raabe, ela fala, então, beleza, o trato está feito. E aí o que me chama a atenção, que os espias pegam e falam assim, olha, mas se a destruição vier e vocês, e não tiver com o símbolo, né, da fita vermelha, e o pessoal da sua casa não estiver dentro, eu não tenho problema nenhum com isso. O problema é seu e da sua família. E a culpa vai recair sobre eles. Trazendo para as nossas vidas, nós estamos aonde? Dentro da presença. Esse fio de escarlate, essa aliança, é com Jesus. E quantas pessoas já estão sem o seu fio de escarlate na janela? Se Jesus ele voltar agora, ele não vai ter compromisso com você. Ele não vai ter compromisso comigo se eu não estiver dentro da aliança dele. Às vezes a gente fala, não, mas os espias vieram aqui, eu conheci eles face a face. Eu tive o contato com eles. Eles me deram sua palavra. Beleza, mas e você? Está cumprindo com a palavra que Jesus deu para você? Você está fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer? Permanecer aonde Ele mandou você permanecer? E aí o que me chama mais atenção também, que é o tempo de espera. Imagina, gente, Jericó foi sitiada por 7 dias. E antes disso, fala que o povo ficou, esses caras aqui, demorou 3 dias para descer para onde eles estavam, porque o povo estava rondando ali, procurando eles. E ele fala que eles desceram o monte, atravessou o rio para chegar. Vocês acham que isso demorou quanto tempo? E depois que eles chegaram lá, eles tinham que fazer todo o processo de volta. E ainda a gente conta aí os 7 dias. Qual que foi o período que ela teve que esperar dentro da casa? E trazendo para nós, Jesus vai voltar agora não. Cenário de Jericó é só destruição. O cenário está mostrando destruição, o povo está apavorado. Mas eu vou dar uma saidinha aqui dessa casa. Não, eu vou voltar para minhas velhas práticas, porque o recurso dentro da minha casa está acabando e a provisão não chega. Quantas vezes nós somos assim? Eu vou só sair aqui, vou só dar uma voltinha, mas nessa voltinha que você dá, pode ser que Jesus ele volte. Nessa voltinha que você vai dar, pode ser que a destruição sobre Jericó volte. E o que me chama a atenção também, que Raabe, como eu falei, ela não foi egoísta, não livrou somente a si. E lá no capítulo 6, versículo 22, fala assim, então Josué disse aos 2 homens que espiavam a terra, entre na casa da prostituta e tira ela de lá com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. E aí, olha só para vocês verem, Raabe, uma mulher desacreditada, totalmente improvável, já estava pé lá fora da cidade, porque ela já estava no muro, ela já nem estava mais dentro da cidade, e com o Senhor, com um propósito, ela confiou naquele propósito que Deus tinha sobre a vida dela, ela firmou uma aliança com o Senhor, não somente a vida de Raabe foi alcançada, mas do pai, da mãe, aqui ainda fala de parente, de toda a parentela dela. E depois a gente observa lá em Mateus que Raabe se casa com Salmão, né? E Raabe, ela se torna mãe de Boaz.
e sogra de Ruth. E aí, o que eu observo é que Raabe, mesmo com tudo isso que ela passou, ela deixa um legado. Quando a gente vê o caráter de Boaz, era um caráter exemplar. Quando ele vai ter o contato com Ruth ali, ele fala, pera, mas eu sou ainda um pouco mais velho, será que você não quer que outro venha e tal? Então, você observa em toda a caminhada de Boaz ali no livro de Ruth, o caráter que ele tinha. Então, o que eu sou, o que eu passei, tem que ser diferente que eu vou jogar sobre a vida do João. Um exemplo que eu quero dizer, eu tenho que quebrar esse ciclo vicioso, porque Raabe podia ter trago toda a sujeira que ela já tinha de Jericó, mas a gente observa que não, ela quis ser transformada, e a gente observa essa transformação no filho dela, o cuidado e o legado que ela deixa sobre o filho dela. E Raabe, ela entra na ascendência de Jesus. Então, ela é uma das mulheres ali estrangeiras que entra ali na ascendência, né, de Jesus. E eu queria deixar uma palavra para você. O que nós temos feito da nossa vida? Qual o tempo que nós temos gastado? Raabe, ela decidiu, poxa, é isso aqui mesmo que eu quero, é essa aliança que eu vou fazer, eu quero ir com esse povo, eu vou servir a esse Deus que esse povo fala, o temor já está vindo, a destruição já está vindo. Se nós observarmos o cenário que a gente vê hoje no mundo, o cenário já está sendo montado, aí a gente fala, Jesus vai voltar, Cristo vai voltar, mas o que eu e você tem feito para isso? O que nós, a gente vê o perdido, não, é trabalhoso demais, não, é longe demais, é perigoso demais, não, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? A gente não quer acolher as pessoas, a gente, infelizmente, né, muitas vezes não queremos gastar tempo com ninguém, não quer doar tempo. Uma visita, nossa, só se for meia hora, porque passou 40 minutos, já foi muito, a irmã está falando demais. Não, e assim a gente está, às vezes, está caminhando na presença de Deus. E o Senhor, Ele quer a nossa vida como oferta para Ele. E uma coisa que me veio à memória é que José de Arimateia, ele investiu em algo morto. Né, que ele investiu no corpo de Jesus. Será que nós estamos vendo pessoas que aparentemente estão mortas e estamos querendo investir porque a gente sabe que tem um propósito? Eu olho a Tati e falo assim, poxa, não, Tati, bacana, mas está morta, não vou investir. José de Arimateia, ele deu o melhor que ele tinha para servir ali no corpo de Jesus. E será que nós temos dado o nosso melhor para servir as pessoas que estão mortas à nossa volta? E aí eu lembro de Esther, né, uma mulher que ela negligenciava, falava assim, não, já estou aqui no palácio, já sou rainha, está tudo lindo e bela. Aí Mordecai fala assim com ela, você está achando o quê, minha filha? Você também é judia. Você está achando que o povo vai morrer e você vai ficar viva? E aí ela pega e fala, não, deixa eu recalcular minha rota aqui, porque eu sou dessa linhagem, sou desse povo, eu preciso defender esse povo. E aí ela pega e fala assim, uma coisa que me chama muita atenção. Ela manda o recado para Mordecai e fala assim, não importa que eu morra, mas o que precisa ser feito será feito. Nesse sentido, tá? Com as minhas palavras, tá? Não está escrito desse jeito. Mas então que a gente venha morrer para nós, porque uma semente, para ela germinar e dar algo, ela primeiro precisa morrer. Uma semente viva, né? Ela não vai gerar uma árvore e muito menos vai dar um fruto. Amém?